Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 11, versos a partir do 33. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Louve ao Senhor. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Canta, meu povo, se alegra, meu povo, a festa não pode acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Aleluia! A ditosa cidade deve ser linda. Aleluia! Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Louve ao Senhor. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, oh, aleluia, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor, veremos sim, frente a frente. Aleluia! Cantaremos naquele imenso coral. Veria anjos e querubins
seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no mesmo texto que nós lemos ontem. Nós queremos trabalhar o tema que está no seu manual, porém nós queremos também fazer uma introdução, lembrando do que nós refletimos ontem. Os irmãos se lembram onde é que nós lemos? Mateus 11, né? Versículo 16 até o 19. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de utilizar, Senhor, deste instrumento, desse momento que nós temos disponível para ministrar a Tua palavra. E pedimos que fales conosco nesta noite, Senhor, nos ajudando para que possamos viver, Senhor, pôr em prática aquilo que aprendemos. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero agradecer já de início, pastor Júnior Calais, presidente deste campo, pela oportunidade mais uma vez nos conceder para que possamos estar aqui. Pastor Wallace Alves, que nos convidou, toda a igreja que tem tido carinho, paciência e se reunido para nos ouvir durante estes dias, né? Então eu quero agradecê-los mesmo de coração pela receptividade, amabilidade e a forma carinhosa como temos sido tratados aqui sempre que a gente tem oportunidade de vir a Ipatinga, a Fabriciano, nós somos muito bem tratados. Então quero agradecer de coração por este carinho e por esta recepção. Deus abençoe e recompense todos os irmãos. Nós ontem meditamos bastante sobre esse texto, então hoje não há grande necessidade de nós adentrarmos ao texto novamente, não porque ele não tenha nada que nos ensinar, pelo contrário, o texto tem muito que ser explorado no bom sentido da palavra. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é uma fonte inesgotável, mas o meu balde ele é bem pequenininho e a corda curtinha, então não é o problema da Bíblia, é o meu problema de não saber extrair mais dela, mas ela tem muito para oferecer. Então o texto, ele é muito rico e obviamente tem muita coisa que nós podemos extrair, mas não vai ser nessa oportunidade, porque nós também temos que cumprir um programa, não é? Esse programa que nós temos em nossa mão, e precisamos adentrar a ele e ver quais são as implicações daquilo que estudamos, daquilo que meditamos ontem, refletimos ontem acerca do texto bíblico em relação a esses aspectos que nós vamos verificar hoje.
Mas cumpre-me dizer aos irmãos que nós temos aqui o que eu quis mostrar, e o texto deixa muito claro. Há dois estilos aqui, de maneira bem clara: o estilo, né, do Batista e o estilo do Cristo. Nós temos dois estilos aqui. E se nós olharmos para esses estilos de vida, de forma, de ministério, de maneira de fazer as coisas, nós poderíamos perguntar aqui: qual desses dois estilos tem mais identificação conosco, não é? Conosco, com a nossa fé de expressão pentecostal, com aquilo que nós chamamos de ethos pentecostal, ou costume pentecostal, né? O modus de viver do pentecostal. Nós olharmos para os dois. Obviamente que pela nossa herança puritana, nós temos uma relação mais com o Batista. Nós temos hoje nem tanto, mas no passado, historicamente falando, a nossa relação, ela é uma relação mais afastada de tudo aquilo que é do mundo, de tudo aquilo que é terreno. O Batista, ele tem esse estilo de vida mais ascético, eremita ou ermitão, como alguém poderia dizer. Então, se nós olharmos bem e for fazer uma comparação, uma análise, uma avaliação de qual desses dois estilos representa melhor o estilo pentecostal, nós vamos concordar que o estilo do Batista está mais próximo daquilo com que nós vivenciamos e aprendemos. E aí é quase que inevitável que a gente não faça uma pergunta. Quem que é mais crente dos dois aqui, o Batista ou Jesus? Né? Porque o Batista se afastava de tudo, ia para o deserto, não queria ter relações sociais. Jesus Cristo, ao contrário, se infiltrava entre a sociedade, convivia com as pessoas, ia a festas e programações. Quem é mais crente? Jesus ou o Batista? Essa é uma pegadinha bem, né, capciosa que eu fiz aqui com vocês. Porque se você disser para mim que é o Batista, vai ficar ruim para Jesus. Jesus é Deus. Se você disser que é Jesus, então o profeta está desviado. Como é que fica isso? Então a resposta, nós precisamos aprender uma coisa. Isso eu gosto, quero que você anote aí. Nós não precisamos ser ou esse ou aquele, não. Pode ser este e aquele. Os dois estilos estão corretos, não são errados. Entenderam? Não tem um mais crente que o outro. Os dois são crentes. Então nós temos que aprender a separar as coisas. Nós somos muito daquilo, ou este ou aquele. Não. Neste caso aqui, é ambos, um e outro. Os dois estão certos. É porque eles receberam de Deus ministérios diferentes, e a gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender isto. Se nós não compreendermos isto, a gente vai ter, e agora é claro, vai ter discípulo que se identifica com o Batista, e tem discípulo que se identifica com Cristo. Óbvio. Hoje é uma situação completamente diferente, porque não tem Batista para seguir, só tem Cristo. O Batista já foi para a eternidade, e assim como nós, está aguardando aquele dia que a Epístola aos Hebreus diz que todos estão aguardando uma melhor situação. Ou seja, a situação final, o aperfeiçoamento final dos santos, conforme os do Antigo Testamento criam. Jesus não. Jesus já está perfeito, completo, ressurreto, e está à direita do Pai. E a Bíblia nos diz que Ele é a nossa referência. A gente pode admirar quem nós quisermos em toda a Bíblia, mas a referência, o modelo, o estilo ao qual nós devemos compatibilizar as nossas vidas é Jesus, não é nenhum dos outros que o antecederam do ponto de vista terrenal, né? Porque Jesus, do ponto de vista eterno, sempre existiu, porque é Deus. Do ponto de vista terreno, tem uma existência dentro do curso da história. Bem, pensando sobre esse aspecto, o estilo que nos é colocado é o estilo de Jesus. Por que é o estilo de Jesus? Aí a gente precisa voltar para cá, né, para a nossa apostila, para a gente começar a fazer essa análise. Por que Jesus é o estilo colocado pela Bíblia? Ele é aquele que nós precisamos imitar. Por quê? Porque, bem, se você para imaginar, Paulo usa a metáfora do corpo para exemplificar a igreja. Então, do corpo, Jesus Cristo é o quê?
É a cabeça, né? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. O corpo é comandado pela cabeça, né? Pelo cérebro. É o cérebro que passa os comandos para o corpo. Então, eu e você não temos vontade própria. A nossa vontade tem que estar subordinada à vontade da cabeça, que é Cristo. Ponto. Pensando dentro desse aspecto, nós recebemos de Jesus Cristo uma missão. A missão de dar continuidade ao anúncio do Evangelho que Ele começou a anunciar. Se nós temos a necessidade de fazer isso, nós não podemos fazer isso se nós fugirmos para o deserto, se nós formos para lugares ermos, se nós quisermos fugir da realidade social. Nós não temos como anunciar o Evangelho. A gente precisa anunciar o Evangelho onde as pessoas estão. Então eu não posso adotar um estilo de vida que fuja da realidade, porque eu sou concitado por Jesus Cristo a conviver na realidade. Então esse é o desafio da igreja, é conviver sem se misturar. Não é fácil, isso não é uma coisa fácil. Quando eu venho para cá, eu procuro muito me conectar com a realidade dos irmãos, porque eu sou parte da igreja, não sou alguma coisa fora da igreja. É que quando a gente ouve determinados palestrantes, pregadores, expositores, a impressão que se dá é que ele vive em um outro espaço-tempo, não mesmo que nós. Que ele coloca as coisas em um aspecto tão ideal que a gente no real não consegue alcançar. Então eu venho para cá, mas sem deixar de ser parte da igreja. Então eu procuro falar dentro de termos que vocês entendam, compreendam e saibam que é possível colocar em prática. Eu não me transformo em alguma outra coisa quando eu estou aqui. Continuo sendo o mesmo César que senta aí para ouvir os outros. Então veja, isso não é fácil de fazer. Conviver sem misturar não é fácil. A gente enfrenta dificuldades. Existe uma coisa, quando a gente estuda essa questão social, de influência, de interinfluência, etc., que é a possibilidade de você não ser tragado pela cultura onde você convive. Esse era um desafio que Israel teve de enfrentar e não enfrentou bem. Não foi bem sucedido. E não foi bem sucedido por vários aspectos que não me cabe também, do ponto de vista distante, fazer determinados julgamentos, porque eu acho um pouco injusto determinados julgamentos que são feitos em púlpitos, porque são julgamentos muito levianos, são julgamentos feitos à distância e já afastado da realidade que eles estavam enfrentando. Eu quero ver se a gente estivesse na mesma situação, incrustado dentro da mesma realidade, se a gente teria capacidade de fazer frente, culturalmente falando, àquela realidade que eles estavam adentrando ali. Entendeu? Então eu não deixo de ser quem eu sou quando eu venho para cá. Eu não coloco uma outra personalidade quando eu venho para cá, porque tem gente que parece que faz isso. Então veja, o papel de Israel era ser uma contracultura. Esse era o papel. A contracultura é uma cultura que possui valores fortes a ponto de fazer frente aos valores da cultura vigente. A subcultura é uma cultura fraca a ponto de não fazer frente aos valores vigentes, mas ao contrário, absorvê-los e se diluir, perder as suas características, perder a sua forma. Então Israel foi uma subcultura vivendo dentro daquela terra, né, prometida, composta ali de diversos povos, que a gente consegue ver lá no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão pela segunda ou terceira vez, se não me engano, que a Bíblia registra, óbvio, e então a gente verifica que tem uma relação de povos ali que são nomeados, né? Girgazeus, Jebuseus, Ferezeus, e aí vai. Então, aquela relação ali era de povos mais antigos que o povo de Israel. Aqueles povos mais antigos possuíam suas culturas solidificadas, tinha reinos, tinha religiões, tinha aspectos econômicos, tinha aspectos familiares.
Então eles possuíam uma cultura consolidada, ao passo que o povo de Israel vai se consolidar a partir da chamada de Abrão, né? O pai grande, o pai exaltado, que depois se torna Abraão, o pai de uma multidão, o pai de nações. Então Abrão tem o seu filho Ismael, a gente não vai mencionar aqui nesse sentido, porque a gente está seguindo a linha semita. Então tem Isaac, que por sua vez gera, né, Jacó e Esaú, e Jacó é quem dá origem, na realidade, às 12 tribos de Israel. E aí nós temos 430 anos em que acontece esse desenvolvimento, e sempre há uma discussão se esses 430 anos são contados a partir da entrada deles na terra de Gósen, ou se esses 430 anos são contados a partir da chamada de Abrão. É uma questão de detalhe completamente irrelevante, mas é só uma questão de mencionar para que fique registrado. O fato é que esse povo se desenvolve dentro do útero do Egito, não é? O Egito é o útero hospedeiro para esse povo ser gerado, e eles saem dali para conquistar a terra prometida sem uma linha de escritura. Queria que vocês pensassem isso, que a gente, quando está com a Bíblia na mão, a gente esquece que esse povo não tinha Bíblia. Na verdade era o povo analfabeto, o povo sabia ler, não tinha Bíblia, tinha uma linha só de Bíblia. Então, antes de se fazer determinadas considerações, precisa considerar essa realidade toda. Eles não tinham uma linha de Bíblia. Eles tinham uma promessa que foi dada a Abraão, renovada a Isaac, renovada a Jacó, transmitida, né, aos 12 filhos que formaram e encabeçaram as 12 tribos, que foi, na verdade, retumbante na vida de José, que se torna, né, governador do Egito. E essa promessa é que vai nutrir aquele povo durante todos aqueles séculos. Então, quando Deus se manifesta para Moisés e manda Moisés voltar até lá, Deus está chamando um homem de 80 anos. Eu queria que vocês lembrassem disso. Moisés sai do Egito com 40 e passa 40 no deserto de Midian, e quando Deus manda ele voltar ao Egito, ele tem 80. Ele chama um ancião de 80 anos que sai fugitivo de um país que é potência mundial para voltar lá para tirar a força de trabalho escravo do país, ou seja, a fonte de renda do país. O que você acha? Tem que ter peito, né? Moisés não tinha, obviamente, nem eu, nem você. Moisés não tinha peito para isso. É por isso que Deus dá poderes a Moisés para mostrar para ele como é que ele vai voltar lá. Capítulo 3 de Êxodo. Moisés volta, como nós sabemos, depois de muita insistência de uma conversa dele com o Senhor. E na volta para lá, acontece aquela sucessão de eventos com as 10 pragas. São pragas que têm uma função de juízo e de anúncio. É uma função de juízo e de anúncio. Juízo para os egípcios e anúncio para os hebreus, que precisavam enxergar em Moisés, não um louco, um velho louco que apareceu aqui dizendo: vamos sair para o deserto, por meio do nada aí, para fazer o quê? Esse monte de gente, vai comer o quê? Vai beber o quê? Vai vestir o quê? Tá, em condições normais a caminhada era de 2 anos só, mas 2 anos, com aquela quantidade de gente, era muita coisa. Então vejam, eles vão, e você percebe que logo no capítulo 20, devido aos problemas que acontecem nesse breve trajeto, Deus começa a estipular leis, porque esse bando de gente, convivendo todo mundo um em cima do outro, tendo vivido todo aquele tempo no Egito, não tem um só traço cultural próprio. Toda a cultura do povo ali é a cultura egípcia. Por exemplo, qual é o modelo de administração que Moisés tem para ele fazer o trabalho que Deus mandou ele fazer? Modelo egípcio. Moisés é um homem centralizador, então ele está fazendo tudo sozinho. Aí vem o sogro dele, passa por lá, vê o que ele está. Moisés, isso aí não vai dar certo não. Moisés vai descentralizar a administração do povo, não foi por ordem de Deus, por ordem de Jetro. O que eu estou querendo
dizer com isso tudo aqui? Porque você tem todo o direito de dizer assim, eu não estou entendendo nada que ele está querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte: existem coisas que vêm do céu, tem coisas que vêm da cultura. O poder para Moisés tirar o povo de lá não podia vir da cultura, só podia vir do céu. Deus deu para ele. A sabedoria para Moisés administrar aquele povo não necessariamente tinha que vir do céu, veio da cultura, veio o sogro dele dar um conselho para ele. Ele seguiu e foi bom. E foi bom. Só que aquele povo recebe 10 palavras, né, o decálogo, os 10 mandamentos, e aqueles mandamentos gerais que são até hoje muito importantes e necessários para a nossa cultura, aqueles 5 primeiros referentes praticamente a Deus e os 5 últimos referentes ao nosso, né, os 5 primeiros são verticais e os 5 últimos são horizontais na convivência entre seres humanos. Aquilo ali não era suficiente para todos os detalhes que surgiriam na caminhada, não seria possível. Então por isso que você vai perceber surgir leis dietéticas, surgem leis de todas as ordens, de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque precisa detalhar a forma de se viver, precisa detalhar a maneira de conviver, porque esse povo está caminhando e não tem cultura, não tem traço cultural. A cultura deles é a cultura do Egito, e essa cultura do Egito tem que ser depurada. Aí você pega aí o capítulo 4 de Deuteronômio, vamos olhar isso? Capítulo 4 de Deuteronômio, para a gente analisar aqui rapidinho. Versículos 1 até versículo 9. Como vocês estão de máscara e tem essa coisa toda, deixa para lá. Geralmente eu faço essas leituras de forma participativa, eu deixo que os irmãos leem, etc. Mas aqui não é recomendável por conta da situação que nós estamos vivendo. 4 de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Vejam agora: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. A sabedoria é o conhecimento prático, e o vosso entendimento, aqui é o conhecimento teórico, perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, Israel deveria ter um estilo de vida que as outras pessoas olhassem e dissessem: olha, só esse povo aí é gente sábia, ou seja, gente que tem uma vivência tão exemplar, tão boa e inteligente, a ponto deles quererem imitar o povo de Israel. Essa seria a ideia. Mas aí vamos. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, através da oração, óbvio. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Existiam outros códigos legislativos da antiguidade, e até alguns deles têm alguma semelhança com algumas coisas da lei mosaica, como o Código de Hammurabi, por exemplo. Mas a lei mosaica está infinitamente superior a esses códigos. Se você for analisar, o que se prescrevia nesses códigos era completamente, aos olhos de hoje, desumano, ao passo que a lei era muito superior. A lei tinha aspectos detalhados para situações as mais diversas possíveis. Aí vem o versículo de número 9:
tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, tem uma obrigação pedagógica que pesa sobre o povo de Deus, que é de ensinar. O povo de Deus é o povo do ensino, é o povo da pedagogia, é o povo do conhecimento. Mas não é o povo do conhecimento só teórico, é o povo do conhecimento da memória. E nós temos um defeito como brasileiros, que é sermos desmemoriados. A gente não se lembra, a gente não recorda, a gente é muito imediatista. Tem alguém até que repudia o passado. Não, o passado ele é importante. Ninguém vive, obviamente, de passado, mas o passado ajuda a gente a entender muita situação do presente, seja na vida particular, pessoal, seja na história coletiva. Então, a memória é uma coisa muito importante de se cultivar, e esse texto deixa isso claro. Então, veja só, tendo dito isso para os irmãos, esse povo recebeu o quê? Recebeu o que nós chamamos de superestrutura. Tudo isso que eu estou falando para vocês não está na apostila, tá? Nada do que eu estou dizendo aqui até agora está na apostila. Esse povo recebeu uma superestrutura. O que é uma superestrutura? É um conjunto de leis, é um conjunto de valores, é um conjunto de ideias que mantém e sustenta um povo. Então, esse povo não tinha essa superestrutura. A superestrutura é a lei que vai sendo escrita por Moisés, vai sendo produzida por Moisés, e que deveria ser lida pelo sacerdote a cada 7 anos. Então, essa lei vai sendo produzida para que, quando o povo entre na terra prometida, eles tenham todo o aparato cultural para ser uma contracultura e não absorver o modo de viver daquelas nações. Pelo contrário, era para eles viver segundo esta lei, e aí os outros povos olhariam o estilo de vida deles e diriam: só este povo aí é gente grande, é gente sábia e inteligente. O resto da história a gente já sabe. Israel fez isso? Fizeram, meus irmãos? Não. E o que aconteceu? O que nós sabemos: perda da soberania, perda da liderança, perda de tudo. Deus não mandou que eles vivessem em outro lugar. Não, vocês vão viver aí no meio desse povo. Só que vocês vão viver com um estilo diferente deles, com o estilo que eu der para vocês viver. Vão viver aí, mas com um estilo diferente. Primeira coisa que vai acontecendo é eles assimilando o estilo dos povos ao redor. Até mesmo quando eles não quiseram mais ser dirigidos diretamente por Deus, naquele modelo político, né? Naquele regime de liderança política chamada por Flávio Josefo de teocracia, que era com juízes. Quando eles rejeitam dizendo o quê? Eles rejeitam assim: nós não queremos ser dirigidos por juízes, nós queremos ser como as outras nações que têm reis. Foi isso que eles foram lá falar para Samuel: nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais. Deus chamou eles para ser diferente, eles quiseram ser iguais. Não era para ser igual, era para ser diferente. Era viver lá, mas diferente. Bem, dito isso para os irmãos, eu acredito que a gente está agora em condição de compreender mais qual é o nosso papel como igreja. Nosso papel como igreja é dar sequência à obra de Cristo, não à obra da regeneração. Essa está completa. Jesus Cristo fez de uma vez por todas, ninguém poderia fazer, só Ele era perfeito para poder entrar no santuário de Deus com o seu próprio sangue, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício. Ele era um sacerdote que não precisava se purificar, porque Ele era perfeito, e Ele não precisava de qualquer outra oferenda, porque Ele mesmo se ofereceu como também um cordeiro perfeito. Então, isso nós não poderíamos fazer, Ele já fez, mas Ele deixou um trabalho para nós fazermos: contar isso para os outros povos. É só isso. Mas o que a gente fez? A gente inventou uma série de outras coisas.
A igreja se perde, e quando eu falo da igreja, estou falando da igreja evangélica, Assembleia de Deus aqui em Coronel Fabriciano. Estou falando da igreja no sentido pleno da palavra. Falando da igreja do seu surgimento lá, 2000 anos até hoje. A igreja se perde porque ela não entende o mesmo princípio que Deus mandou para Moisés passar para os israelitas. Que ela vai estar convivendo, mas ela não vai se misturar, não vai ser igual, vai ser diferente. Mas só que não é só no sentido puritano da palavra, como nós pensamos durante muitos anos. Isso pode fazer parte, sim, mas não é só isso. Por quê? Porque isso aí não sustenta um povo. Isso não é superestrutural, isso é cultural. Passando a onda cultural, baixando a maré, surge o que é de verdade. E o que é de verdade não é isso. O que é de verdade é a superestrutura, esse código de regras, de valores que nos mantém, que no nosso caso é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que nós temos um problema hoje, um problema grave. Não obstante o acesso à Bíblia, o acesso à literatura, o acesso às coisas, o analfabetismo bíblico hoje é uma coisa absurda. E quando eu falo de analfabetismo bíblico, eu não falo simples e puramente o fato de eu saber ler e eu poder ler a minha Bíblia, o que é algo maravilhoso, mas não é isso suficiente. É meditar na Bíblia, é deixar a Bíblia moldar a nossa vida falando com a gente. Não é a gente levando para dentro da Bíblia o nosso pensamento, não, é deixando a Bíblia falar com a gente. É vindo de lá para cá, não é indo daqui para lá. É essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver na nossa trajetória, e a gente não tem. Então, quando você olha para a vida de João Batista e de Jesus, nós temos dois estilos. Os dois estilos representam duas alianças. A lei e os profetas duraram até João. João encerra essa forma adotada de fugir do meio para tentar manter-se diante de Deus da forma como ele se mantinha. E Deus o sustentou e deu um ministério a ele daquela forma. Só que vem Jesus, e ele mesmo diz: vocês não sabem o que vocês querem. Vão no velório fazer festa e vão na festa com cara de velório. Existia, né, vocês sabem disso, as carpideiras, que eram as mulheres contratadas para chorar nos velórios de ricaços. Porque às vezes o camarada é rico e tem muita gente bajulando ele quando ele está vivo, mas quando morre todo mundo sabe que ele não valia nada e diz: eu não vou chorar nunca no velório daquele camarada. Aí contrata até gente para chorar, porque não tem ninguém para chorar de verdade no velório dele. Então a carpideira era a choradeira profissional. E quando tinha essa coisa do fúnebre, do funeral, existiam algumas coisas produzidas para se fazer aí, que eram as elegias. As elegias eram ou canções ou poemas que se recitavam ou que se cantavam no velório. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês na festa querem cantar elegia, e no funeral vocês querem fazer a festa. Não, está errado. Vem o João, não comendo nem bebendo, se afastando de tudo. Vocês dizem o quê? É um endemoniado. Esse aí não gosta de gente, vive no deserto, é um maluco, comendo comida exótica, vivendo longe de todo mundo, não tem família. Aí vem eu, que como, que bebo, que vou nos lugares. Esse é um comilão, beberrão, fanfarrão. Então o que Jesus está dizendo? Nós já falamos ontem. Você não pode se dirigir pela opinião popular. Você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Então veja, Jesus vai se misturar, Jesus vai conviver, mas Jesus não vai fazer as coisas erradas que as pessoas fazem, mas Ele vai estar junto a elas para poder resgatá-las. Bem, dito isso, qual que seria o papel da igreja? Não seria a opção de João Batista, apesar de que isso foi feito durante a história. Você tem grupos que durante a história se refugiaram no deserto, tem os pais do deserto,
tem os eremitas, né? Tem os monges fundaram os mosteiros justamente para se afastar. Só que aí vem uma surpresa, eu queria que você prestasse bem atenção. Quando os mosteiros são fundados, os mosteiros não são fundados para as pessoas fugirem das cidades do mundo, é para fugir da igreja. A igreja está tão podre, está tão apodrecida, está tão ruim, que eles vão fugir da igreja. Os monges fogem da igreja, não é da cidade. Os monges eram clérigos, eram sacerdotes religiosos cristãos. Só que eles viram a hipocrisia, a mentira, a manipulação, o que se fazia com o nome de Deus, o que se fazia com o nome de Jesus. A podridão era tão grande que eles falaram: olha, não dá para participar disso, vou sair fora. Aí eles fundaram os mosteiros, foram embora. Amor, vamos sair daqui para a gente ler, para a gente meditar, para a gente orar, para a gente consagrar a vida, porque dentro desse sistema não está dando. Ou seja, isso precisa ficar claro. Quando eles saíram foi do meio do sistema religioso cristão, que eles não aguentavam mais, de tão apodrecido que estava. Bem, dito isso, eu convido vocês para nós voltarmos lá para a página 6 que nós começamos ontem, e hoje nós vamos caminhar aqui, para a gente poder conectar agora uma coisa com a outra. O título é A Igreja em um Novo Mundo, um mundo diferente do mundo que nós tínhamos, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista social, até do ponto de vista físico, se a gente considerar a organização, a disposição, a arquitetura, a forma das cidades serem, até nesse sentido. Mas esse mundo aqui que está sendo dito, não é o mundo planeta Terra, é o mundo sistema de vida, é o mundo pessoas, para a gente entender. Então, quando eu fui convidado para falar na Alemanha, como eu disse ontem, eu fui falar a temática foi o compromisso missiológico da igreja em uma sociedade pós-cristã. E eu fui estudar sobre esse negócio de pós-cristianismo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, no Brasil não existe pós-cristianismo. O Brasil não tem pós-cristianismo. O Brasil é um país profundamente cristão. Profundamente cristão. Tanto no seu sentido católico quanto no seu sentido protestante. Porque o católico é cristão. Nós estamos falando de religião aqui, tá? Só para os irmãos entenderem. E eu estou colocando a questão do ponto de vista sociológico, não doutrinário. Então, do ponto de vista sociológico, o católico é cristão, o evangélico, o protestante é cristão. Então veja, se a gente olhar as estatísticas, são milhões e milhões de católicos, são milhões e milhões de evangélicos. Então, são os dois maiores grupos religiosos desse imenso Brasil. Quando você liga a televisão hoje, quem aí vê? Tem canais e canais evangélicos hoje. Você pode ligar a televisão a hora que for, está cheio. Tem canal católico. Você não vai ver isso num país pós-cristão. Não tem sentido lá. Num país de primeiro mundo que é pós-cristão, não tem esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, eu não vou dizer que existe essa situação aqui, porque ela não existe. É uma irrealidade eu querer transportar agora aquilo que eu meditei lá para cá, porque para cá não tem isso. Pelo contrário, para cá o que mais tem é cristianismo. Tem um excesso de cristianismo no Brasil. Agora, a qualidade desse cristianismo aí é uma outra discussão. Aí é que entra. Se você for querer conversar sobre a qualidade dele, sob o ponto de vista bíblico, porque quando eu vou falar disso, para não soar pedante, eu não posso pegar a minha igreja para avaliar a igreja de ninguém, porque a minha igreja não é para avaliar, né? A igreja de ninguém nem a igreja de ninguém para avaliar a minha. É a Bíblia que avalia todos nós. Não é a nossa denominação que vai avaliar ninguém. Nós temos a nossa denominação tem os nossos costumes, tem a nossa forma de ser, tudo isso é correto. Mas não é correto eu querer colocar a minha igreja como padrão para avaliar dos outros, nem a dos outros fazer isso com a minha. É a Bíblia. É a Bíblia que faz esse trabalho. Bem, quando você olha do ponto de vista bíblico, e você olha os programas de televisão, se você realmente for alguém que tem uma mentalidade bíblica e não analfabetismo, você vai perceber que
é um cristianismo extremamente estranho, mas é cristianismo. Esse é o que é o ponto, é cristianismo, estranho ou não, correto ou não, mas é cristianismo. E aí você começa, os mais antigos aqui, os mais vividos, devem se lembrar, por exemplo, sempre foi, a Assembleia de Deus teve uma proibição a respeito da televisão. E eu me lembro que se dizia, quando começaram, conversar sobre a importância de o crente ter a televisão, para estar em dia com as notícias, essa coisa toda, mas também fazer programa de televisão, a igreja ter programa de televisão. A proposta era fazer programa de televisão para quê? Para evangelizar. Eu me lembro de ouvir isso, o pastor Júnior deve ter ouvido, os irmãos aqui, o Alice era para ter programa para evangelizar, não é isso? Só que os programas que você assiste hoje é para evangelizar? Não é, programa para crente. Primeira coisa lá é para contribuir. O rodapé lá tem umas 10 contas mais ou menos de banco. Aquilo lá não é para descrente, aquilo é para crente. Então vamos supor, essa questão já faliu. Esse negócio de dizer que o programa de televisão é para evangelizar, vai evangelizar 1%, que é 90% para crente. Já é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, o Brasil não tem pós-cristianismo. O Brasil tem cristianismo demais. Tem que avaliar a qualidade desse cristianismo que tem no Brasil. É isso que tem que ser feita a avaliação. Tá? Então, em primeiro lugar, Brasil, nós estamos vivendo num mundo novo, mas não é um mundo pós-cristão. É um mundo muito cristão. Entendeu? Agora, existe aqui ou ali alguém com mentalidade de pós-cristianismo? Tem. Tem gente que tem ateu virulento? Tem. Tem pessoa que persegue? Tem. Mas é localizado, é periférico, é irrisório, é insignificante, não tem força nenhuma. Tá? Então, em primeiro lugar, para você pensar em transformação da realidade, você precisa, no mínimo, ler a realidade. E ler a realidade começa por aí. Então, veja. A gente precisa pensar nesse aspecto que eu termino aqui, o primeiro ponto. Não o primeiro ponto, na verdade essa introdução aqui que não tem número, não tem ponto ainda. Antes de começar o número 1, a permanente dificuldade da igreja em se relacionar. A religião cristã, ela tende a repetir um ciclo que é normal em todo tipo de instituição e religião. Veja só, ela tem o entusiasmo, ela tem a propagação, ela tem a institucionalização. Veja só, em primeiro lugar o entusiasmo. O que é o entusiasmo? Não é? O entusiasmo é literalmente cheio de Deus. Em, dentro, theo, Deus, asmo, respiração. Então, literalmente cheio de Deus, o entusiasmo. Propagação, eu vou dividir isso, vou testemunhar sobre isso, vou falar disso. Aí você vai falar disso. Isso cresce e acontece o quê? Uma institucionalização. A institucionalização é a padronização do testemunho. Nós vamos criar um padrão. A padronização, ela vai até uma altura. Depois ela começa a cansar. Fica mecânica, fica ritualística. Aliás, fica ritualística, depois fica mecânica. E começa um processo de desilusão. O senhor começa a se desiludir com aquilo ali. E acontecem rupturas. Por quê? Porque tem gente que diz assim: nós temos que resgatar o que nós éramos lá no início. Do que vocês se lembram quando eu falo de ruptura aqui, em termos cristãos? Vamos ver aí, pode arriscar. Aqui é aula, e a aula você pode errar e acertar. Ninguém é obrigado a acertar. Do que a gente se lembra quando fala de ruptura? Isso, reforma protestante. É isso aí, parabéns. A reforma é a ruptura. Não dá mais para ser desse jeito. Esse negócio está cansando, esse negócio já não dá mais, nós temos que romper. Ruptura, é isso aí. Aí você quer resgatar a originalidade ou a essência. Aí eu pergunto, qual originalidade e qual essência? No caso do Lutero, ele queria voltar, ele não queria criar novas igrejas. Vocês já sabem disso, todo mundo já sabe. Ele queria, na cabeça dele, restituir o catolicismo ao que o catolicismo foi. Cabeça dele. Tanto que as igrejas luteranas, essas igrejas presbiterianas, por exemplo, tem batismo infantil. Então não rompeu com essa parte, por exemplo. Vocês têm uma ideia que continua. Bem, então a gente perguntaria, qual essência que está se falando? De qual essência?
A gente sempre precisa perguntar isso. E reinício. Aí vai reiniciar, vamos começar de novo. Só que vocês sabem, né? A reforma não é uma coisa monolítica. Teve a reforma luterana, teve a Zwingliana, teve a reforma carolíngia, teve a reforma calvinista, né? E aí vai a holandesa, e assim vai. Teve reforma em tudo quanto é lado. Foi gerando. Isso é assim. Porque isso é o fator social da religião. É o fator sociológico da religião. Ele tem aspectos doutrinários que motivam a ruptura, mas ele tem interesses sociais por trás, interesses econômicos, tem uma série de coisas. Bem, dito isso, vamos lá para o primeiro ponto: a permanente dificuldade da igreja em se relacionar. Se existiu um mundo perfeito, ele foi antes da queda de Adão. Depois dali para cá, nunca existiu um mundo perfeito. Então, uma das coisas que a gente percebe, quando a gente fala assim, vamos resgatar lá o início, é como se a gente pensasse que a igreja do primeiro século, chamada de igreja primitiva, fosse perfeita. Nunca foi. Nunca foi. Vocês sabem disso. Capítulo 6 tem a instituição dos diáconos. Por quê? Que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas dentro do ministério cotidiano de atendimento social da igreja. As viúvas judias estavam sendo atendidas. Por quê? Porque a igreja era composta por 90% de judeus. Talvez um 10% de gregos, ou de pessoas que não eram judeus. E essas viúvas gregas, elas ficavam desprezadas, porque não tinha ninguém lá. Então foram escolher aqueles homens para poderem atender essas viúvas. Todos eles agora são gregos, pode ver lá, não tem nenhum judeu. Ou seja, aquilo ali é um fator social. Se eu chamar judeu aqui, não vai continuar, não, eu tenho que chamar grego, que ele vai atender o interesse desse. Aquilo ali começa uma questão sociológica. Eu queria que vocês olhassem isso na Bíblia. Se a convivência, isso aí é o resultado de se conviver em comunidade. Capítulo 15 de Atos, nós chamamos de primeiro concílio. O que aconteceu lá? Está uma confusão por conta de não saber, né, diferenciar a fé judaica da fé cristã. Está misturado. Então vamos ter que fazer um concílio para decidir aqui o que é unânime, o que é uniforme, o que é igual para todo mundo, porque senão nós vamos agora perder tudo aquilo que o evangelho está querendo fazer, que é ganhar as pessoas. Nós vamos perder por conta dessas questões da religião judaica. Ali é uma encrenca. O que eu quero dizer com isso? Que nunca existiu uma igreja perfeita. Só existe uma igreja perfeita. Outra coisa, igreja é a reunião do povo. Aqui é o templo, igreja somos nós. Então o que acontece? Tem alguém que disse, tem uma igreja perfeita. Não deve ter ninguém lá dentro daquele templo, porque se tiver uma pessoa lá dentro, se ele tropeçar, ele já fica bravo. A igreja não é mais perfeita. Não existe igreja perfeita. Posso procurar onde fosse, e se eu encontrar, se eu for para lá, ela vai ser imperfeita, porque eu sou imperfeito. Então não existe isso. É uma coisa que a gente procura sabendo que não vai achar nunca, porque não existe igreja perfeita. Porque a igreja somos nós, somos pessoas, seres humanos imperfeitos, embora santos, mas imperfeitos, que estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo dentro do processo diuturno de santificação, né? Dentro daquela ideia, santificação posicional, santificação progressiva. A posicional, no momento que me converto, sou santo, estou salvo, mas preciso me manter na presença de Deus, e assim o Espírito Santo vai trabalhando e vai transformando a minha vida. É a santificação progressiva. Pois bem, você vai lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, aqui, né, atual Turquia, chamado de Ásia naquele tempo, não tinha nada a ver com o continente asiático hoje. Eles recebem cartas, a maioria ali é repreendida. Por quê? Porque as igrejas não estavam bem. Então nunca existiu essa igreja perfeita. Se a gente dizer assim, eu vou resgatar, mas qual que você vai resgatar? Vou resgatar uma igreja perfeita, mas qual? Nunca existiu. Então, em primeiro lugar, para você efetivamente fazer coisas que possam ser construtivas e sólidas, eu preciso ter ciência do que eu estou fazendo e de onde eu estou. Se eu ficar procurando um modelo de igreja perfeita, eu nunca vou encontrar, porque nunca existiu na face da terra uma igreja perfeita. Então,
esses detalhes, eles são importantes para que a gente possa entender qual é o tipo de atuação que devemos ter. Por exemplo, o texto de Mateus 10 e 16 está bem próximo aqui para ler. O Senhor Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus convidou a gente para um safari urbano, não convidou a gente para maresia. Tem gente que pensa assim: vai ser um negócio tranquilo. Não vai não. Jesus não chamou você para essa tranquilidade, não. Ele chamou você sabendo que nós estamos na contramão do mundo. Então, quando eu assisto o programa de televisão, que eu vejo lá o cidadão dizendo, prometendo, que se você ficar crente, sua vida vai ser um mar de rosa e tudo vai resolver, eu fico pensando: gente, ele está mentindo. E ele pega a pessoa, porque a pessoa não pega o descrente, ele pega o crente, porque o crente vai na ilusão de que se ele fizer a determinada contribuição, ele vai ter o mundo idílico que o cidadão lá que está pregando está prometendo. Mas esse mundo idílico não existe nem para o cidadão que está lá pregando, ele sabe disso. Ele fica doente, ele tem problema, ele tem dificuldade. Então, vender ilusão em nome de Deus é pior do que ateísmo. Essa é a minha opinião, tá? Vender ilusão em nome de Jesus é pior do que o ateísmo. Porque a pessoa depois se decepciona e diz: não, eu tenho experiência da minha família, de coisas que foram ditas em nome de Deus, que não foi Deus que disse, e a pessoa ficou revoltada, não quer nem saber até hoje. Então não se faz isso. Num país profundamente cristão como o Brasil, a gente vê todo tipo de mensagem cristã, e uma delas é essa, de procurar esse mundo idílico, perfeito, que não existe. Então veja bem, meus irmãos, nós precisamos avaliar isso para ver o que a gente pode fazer dentro dessa realidade. Foi isso que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou um meio em que João Batista queria, a gente percebe nas ações de João Batista, João Batista queria resgatar uma fé pura do judeu, talvez depurar o judaísmo, e Jesus Cristo rompeu com o judaísmo. Jesus Cristo fez a ruptura total. Não, isso aqui não tem mais condição, não tem conserto mais. Essa foi a visão de Jesus. Isso aqui não tem mais jeito. Por quê? Porque Jesus falou: isso aqui é um covil de ladrão, é um covil de salteador. Vocês imaginem os dois homens que entregaram Jesus para morrer, o Anás e o Caifás, o sumo sacerdote e o sacerdote. Eles iam oferecer Páscoa no outro dia. Eles entregaram o inocente um dia antes, mentindo. Você imagina você ficar na mão de assassino, está usando o nome de Deus. Então Jesus sabia que aquilo ali não tinha mais condição, não tem como remendar mais. Não se, como ele disse, não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca vinho novo em odres velhos. Vai romper, vai entornar, vai rasgar o pano e vai ser uma ruptura maior do que aquela que foi consertada com a remenda, com o retalho. Não vai dar. Então Jesus sabia, isso aí tem que deletar isso tudo, acabar. Bem, vamos adiante. Vocês acham que Paulo enfrentou um mundo simples? Se você pega aí Atos dos Apóstolos capítulo 17, você vai ver. Paulo está lá disputando com os estoicos e os epicureus, seguidores de filósofos do mundo antigo, da filosofia grega, os estoicos, seguidores de Zenão de Eleia, e os epicureus, seguidores de Epicuro, que tinham pensamentos extremamente complexos em relação a Deus, questionáveis em relação a Deus. Um deles, o de Epicuro, por exemplo: ou Deus pode e não quer evitar o mal, e então Deus não é bom, ou quer e não pode, então Deus não é onipotente. Esse, por exemplo, era o dilema de Epicuro, que Paulo teve que enfrentar nos seus dias. Então, nunca existiu um mundo perfeito, nunca existiu um mundo fácil, sempre foi difícil, e cada grupo teve que enfrentar as suas dificuldades no seu tempo. A questão é: nós estamos nos preparando para enfrentar as dificuldades do nosso tempo? E essa tarefa é uma tarefa da igreja, tá, meus irmãos? Não é uma tarefa do governo municipal, não é uma tarefa do governo estadual, não é uma tarefa do governo federal. Se a igreja faz isso, se a igreja transfere a sua responsabilidade transformadora, a sua função de ser sal e luz,
para outra instância que não tem compromisso nenhum, que ninguém se engane, tá? Não há compromisso, pode ter pessoas lá compromissadas, mas o sistema em si não tem compromisso com ninguém. O sistema tem compromisso com o poder, manutenção do poder, com o dinheiro, com a vida dele. Então eu vejo as pessoas às vezes equivocadas, idolatradas, cegas, sem enxergar que o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é outro. O papel da igreja é ser contracultural. O papel de Israel era viver aquilo que Deus deu para Israel viver. No momento que Israel não consegue ele mesmo viver o que ele quer viver e começa a copiar o estilo de vida em volta, acaba com Israel. É a derrocada. Então qual é o nosso problema hoje como igreja? Que eu percebo, uma das fases muito complicadas, é que a gente quer delegar a outrem aquele que é o nosso papel, aquele que é o nosso dever, aquele que é o nosso lugar. E Jesus Cristo não podia fazer isso. A missão que Deus deu para Jesus cumprir, era Ele que tinha que cumprir. Ele não podia passar para os 12, Ele não podia passar para ninguém, era Ele. E Ele disse: eu vou mandando vocês para o meio de lobos, vocês não estão indo passear na Disneylândia não. Então qualquer tipo de pregação do Evangelho que ofereça uma Disneylândia espiritual, social ou de qualquer outra ordem, é mentira. A igreja é contracultural. A igreja sempre estará na contramão se ela estiver seguindo o Evangelho de Jesus. Se o Evangelho de Jesus se diluir em qualquer outra coisa, deixa de ser o Evangelho de Jesus, vira outra coisa, e aí a gente segue essa outra coisa. Mas que a gente saiba, não é Evangelho. O Evangelho sempre será confrontador. Ele vai confrontar, ele vai bater de frente. Por quê? Porque não casa com o sistema do mundo. E quando eu falo sistema do mundo aqui, eu não quero que você pense lá fora. Quando o cristianismo desvirtua, o Evangelho bate de frente com o cristianismo até. Foi o que aconteceu para acontecer a reforma. É o que acontece até hoje. Quando eu assisto a determinados programas, eu penso: olha, sinceramente isso não é Evangelho. Está sendo feito em nome do cristianismo, está sendo feito em nome de Jesus, mas não é Evangelho. Então nós estamos vivendo hoje, na opinião do teólogo pentecostal Gordon Fee, nós estamos vivendo hoje numa época semelhante àquela do mundo greco-romano. Há grandes desafios para nós vencermos. Quais são esses desafios? Alguns deles, na página 7 aí, mudanças do século 21. Que a gente está vivendo um período diferente, não há dúvida. Que a igreja lá atrás viveu determinados desafios que são diferentes dos nossos, não há dúvida. Mas cada tempo tem os seus desafios. Como é que a gente pode viver hoje à luz daquilo que Jesus nos ensinou que devêssemos viver, enfrentando as situações que nós enfrentamos hoje? Esse é o desafio que nós precisamos responder. E o nosso desafio não pode ser respondido como João Batista. Eu não posso querer me transferir lá para o deserto, eu não posso querer fugir lá para outro lugar, eu não posso querer fugir da realidade. Não, Jesus quer que eu viva aqui, quer que eu esteja no meio dessa sociedade corrompida e quer que eu proclame o Evangelho nesta sociedade corrompida. Mas eu percebo hoje uma coisa: se hoje se baixar uma lei instituindo determinadas proibições para a igreja, eu acho que tem muita gente que deixa de ser pregador, deixa de ser pastor, deixa de ser líder, deixa de ser pregador eloquente, porque ele vai, na hora, ele vai amansar. Porque ele precisa que a lei esteja favorável para ele viver a vida dele cristã. Porque se a lei estiver desfavorável, ele já está morrendo. Eu fico pensando, que tipo de cristianismo é esse que a gente vive hoje? Porque naquele tempo eles pagaram com a vida deles, sabe por quê? Eles não iam querer mudar Roma. Não, Roma é Roma. Agora nós somos o quê? Nós somos de outro país. Então Roma vai viver decadente do jeito dela, e nós vamos viver seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, e vamos pagar até com a vida para viver isso. Mas vocês perceberam que hoje nós estamos vivendo uma situação que está todo mundo assim querendo tornar a situação fácil e favorável para se viver o Evangelho.
Eu acho que o maior problema está sendo esse. E ao invés de nós criarmos, preste atenção no que eu vou dizer, lembrando lá do que Deus falou para Moisés lá em Deuteronômio 4. Em vez de nós nos tornarmos um povo sábio e inteligente, que o mundo olhe para nós e diga, vamos imitar essas pessoas, o povo está pegando a versão de crente. Ele está entendendo que o crente quer impor a vida dele de crente, que nem ele vive direito, para os outros. Que foi o que Paulo falou para Pedro. Se nem você, sendo judeu, vive como judeu, por que você quer impor o judaísmo agora para os gentios? Que é o que eu tenho observado. Eu, César Moisés Carvalho, tenho observado nos últimos anos. A gente querendo impor para o mundo um estilo de vida que a gente não vive. E aí a gente precisa eleger alguém que é salvador da pátria para eu viver minha fé. Não, meu irmão. O salvador da igreja, o salvador do mundo, já morreu há 2000 anos na cruz do Calvário, já ressuscitou, está diante do Pai e deu uma missão para a igreja. Esse é o salvador da igreja. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se nós continuarmos nessa toada, a decepção não vai demorar. O trem não vai demorar a descarrilar, meus irmãos. Tenho certeza que eu estou dizendo. Não foi diferente na história pregressa. Não vai ser diferente para nós hoje. É o que Paulo disse lá para a igreja de Corinto. Quando eu estive com vocês, eu não fiz vocês saberem qualquer outra coisa. Eu não preguei nada, não preguei sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas eu preguei Jesus Cristo e este crucificado, poder de Deus. Para que a fé de vocês estivesse apoiada em Jesus. Aí fizeram uns grupelhos lá, umas panelinhas lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Jesus está dividido? Paulo pergunta. Eu não tenho como ensinar vocês como espirituais, vocês são carnais. Está pensando que carnalidade é só uma coisa referente à sexualidade? Não. Se vocês estão disputando e brigando, são carnais. Não tem como falar espirituais. É um bando de menino na fé que já deveriam ser adultos. Paulo está dando o maior puxão de orelha naquele povo. Hoje, se você falar assim, sai todo mundo ofendido. Ah, não quero mais ouvir aquele cara não. Mal educado. Vai amansando o ego. Você vai ver onde você vai parar com o ego amansado. Vamos quebrar esse ego aí não, para você ver onde é que você vai parar. Isso não significa que alguém vai vir aqui e vai espancar a igreja. Não, é a noiva de Cristo, tem que ter respeito. Mas as verdades proféticas que precisam ser proclamadas, elas têm que ser ditas para o nosso bem. Senão sai todo mundo de ego amaciado, achando que é Alice no País das Maravilhas. E não, aí fora está cheio de lobo, covil de lobo. A gente tem que saber o que é que está enfrentando. Jesus nos chamou para fazer um safari urbano, e a gente está pensando que estamos como a Alice do País das Maravilhas. Evangelho não é isso. Estão prometendo coisas que não existem, prometendo coisas que a Bíblia não promete. Estão prometendo em nome de Deus coisas que Deus nunca prometeu. E é lógico que nós vamos ter decepção. É lógico que nós vamos ter uma geração que daqui a pouco vai entrar numa ressaca espiritual. Vai dizer, não, Deus falou e não cumpriu. Mas não foi Deus que falou. Falaram em nome de Deus, fora da Bíblia Sagrada, e fizeram uma derrota na vida do povo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, a coisa é muito séria. É muito séria. Então, quando eu fiz essas anotações, página 8 e 9, são 11 anotações que eu fiz no ano de 2010. Esse texto é de 2010. E ele não está completo aqui, viu? Quero avisá-los. Está completo aqui no livro. Aqui na apostila está só uma parte. Não cabia tudo. Fosse fazer, ia ficar só o tamanho da apostila. Aí ia ficar só a minha parte. Tem que deixar para os outros, né? Não é verdade? É só comprar o livro que aí está resolvido. Os irmãos vão ter esse capítulo e muito mais para poder ver. Bem,
As principais mudanças do século 21. Tem 3 colunas aí, você está vendo. Na sua esquerda tem os acontecimentos, no meio tem o ano, a época, o período, e no canto direito os desafios. Só do que aconteceu de 2001 para cá, meus irmãos, nós já estamos com 20 anos dentro do século 21, terceiro milênio. Olha isso. A gente não viu o tempo passar. Eu lembro quando se falava do ano 2000, a gente era criança e se falava do ano 2000 como uma coisa assim que o mundo ia acabar. Nós já passamos 21 anos além. O mundo não acabou e a gente precisa estar preparado para encarar esse mundão e preparar os nossos filhos e as novas gerações para enfrentá-lo. Sim, pastor? 2 não chegará, era o ditado, né? 1000 passarás, 2 não chegarás, né? Só que não é na Bíblia. Não está na Bíblia. O pessoal citava como se fosse. Primeira mudança que eu classifico aí, não em ordem cronológica, mas eu classifico: intensificação do processo de globalização. O que é globalização? Até hoje se discute entre os sociólogos o que vem a ser globalização. Mas a ideia seria, inicialmente, uma integralização dos países para formar, né, blocos econômicos, a economia, ter uma moeda única. Pensamentos que na verdade remetem a gente para imaginar alguma coisa do ponto de vista do anticristo, etc., que é um governo mundial. Bem, esses desafios estão aí, os continentes estão se fechando dentro de si, mas agora mesmo a gente viu uma ruptura, acho que o Reino Unido saiu, né, da União Europeia ali. Então assim, são questões políticas, por isso que não se deve, quem gosta de escatologia, não se deve fazer determinadas análises apressadas, amarrar determinadas coisas, porque a gente vai ter problema depois. Eu me lembro em 1993, a primeira pregação que eu ouvi falando sobre cartão eletrônico, cartão magnético naquela época. E o pastor pregou, que inclusive é um homem de Deus, mas ele pregou o seguinte: o sinal da besta já está aí, meus irmãos, que está na palma da mão e está na testa, né? A senha na testa e o cartão na palma da mão. Isso é o sinal da besta. Isso foi em 1993. Hoje a gente tem Pix, né? O Wallace entrou em contato comigo aí pedindo meu número lá do Pix para poder colocar a questão do livro para os irmãos adquirirem, inclusive está habilitado aí. Então veja só, a gente tem que ter cuidado com essas análises apressadas, porque elas podem cometer erros e erros gravíssimos. A gente tem que ter cuidado para se explorar isso. O terrorismo, quem ouvia falar de terrorismo? Terrorismo sempre existiu, mas a gente não ouvia falar de terrorismo. Quando é que a gente começou a ouvir falar de terrorismo mesmo? Né? Foi em 2001, quando as Torres Gêmeas foram destruídas. Então, no 11 de setembro, acordou a gente para esse mundo paralelo, para esse mundo que existe do terrorismo, e o terrorismo ali organizado, que a gente pode perceber, né, que o que aqueles homens fizeram ao entrar numa nação poderosa e tão preparada como os Estados Unidos e fazer tudo aquilo, é um absurdo. Mas isso é para mostrar o seguinte: nós não estamos seguros. Nenhuma fortaleza vertical é segura, nenhuma torre é segura. Imagina a imponência daquelas torres, foram planejadas e derrubadas. Então, nos acordou para essa realidade. Isso é um mundo diferente que a gente vive hoje. Foi em 2001, 20 anos, né? Dia 11 de setembro vai completar 20 anos. Bem, queda de regimes totalitários, 2011. O mundo assistiu aí os movimentos de libertação dos países árabes que se seguiram à chamada Revolução de Jasmim. Protestos, né? Você viu o Gaddafi ser morto praticamente pela população, né? Linchado, tirado de onde ele estava, né, da sede do seu governo. Então assim, regimes totalitários, eles caem, estão perdendo também credibilidade, estão perdendo força. Existem, mas cada vez mais isso vai sendo questionado, isso vai sendo discutido, e mesmo em regimes democráticos começam discussões e rupturas acontecendo, porque o mundo é diferente. O que eu estou querendo mostrar não é que se é certo ou se é errado, estou querendo mostrar para os irmãos o mundo que a gente está vivendo. Ele dá um desenho, mas isso de 20 anos praticamente, né? De 10 anos atrás, 2010, 11 anos, nós já estamos vivendo uma outra situação. Ascensão econômica e social. Naquele momento, nós vivíamos um momento de ascensão econômica e social.
seja à custa do que for, seja como for, mas vivia. Hoje já estamos vivendo uma outra situação. A pandemia trouxe aí uma realidade extremamente difícil para todos nós, né? Governos do mundo inteiro enfrentando dificuldades. O Brasil não é diferente, né? O Brasil está aí com milhões e milhões de desempregados, né? A economia sofrendo bastante, porque imagine só, esses milhões de desempregados são pessoas que passam a depender e não mais consumir. Então nós temos uma situação muito complexa hoje aí para viver. Então essa ascensão econômica e social, na verdade, já está bem defasada essa informação. Nós estamos vivendo hoje uma situação bem diferente. A informação instantânea, esse aqui para mim é um dos aspectos extremamente sérios desse novo tempo que nós vivemos. E olha que quando eu fiz isso aqui, nem tinha o WhatsApp ainda. Quando eu fiz esse texto não tinha o WhatsApp, né? Que é uma forma de comunicação instantânea muito rápida, onde se compartilha notícias, e muitas notícias falsas, né? Muita fake news correndo, e principalmente no espectro político. Hoje a gente vive uma situação bastante complexa dentro disso aí, seja para quem é pró-governo, seja para quem é contra o governo, ou quem é de esquerda, ou quem é de direita, ou quem é de centro. A checagem das informações não é feita. Então hoje você conversa com a pessoa mais simples e você vê ela dizendo coisas, por exemplo, essa vacina tem um chip que vem dentro do líquido, e se eu colocar esse chip vai me localizar onde eu estiver. Mas meu Deus, meu irmão, onde é que você vai? Lugar mais longe que o cara vai, no bar tomar pinga. Para que vai precisar de um chip para localizar ele? É só saber que ele vai no bar do Tonhão todo dia, na esquina, né? O crente, meu Deus, vem da igreja, que medo é esse? Mas não existe esse chip. Mas olha bem, mas isso foi propagado por aí. Para vocês pode ser risível, mas tem um monte de gente que acreditou nisso. Mas a vacina enfim, eu vi cada coisa por aí absurda. Sim, que o vírus foi produzido, que o vírus foi espalhado, não há dúvida. Que tem gente ganhando dinheiro com isso, também não. Infelizmente esse é o mundo. Esse é o mundo. Mas o que eu e você precisamos? A gente vai precisar tomar essa vacina. A gente tem que se imunizar de alguma forma, não é? Ou seja, mas esse tipo de propagação de informação é uma coisa hoje deletéria. E o que eu tenho dó é que pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de idade, que não têm às vezes informação, elas acreditam nessas coisas. Isso lança um terrorismo psicológico aí, que é um problema sério. Então nós que somos crentes precisamos nos cuidar com esse tipo de coisa, e precisamos nos cuidar em propagar, não propagarmos esse tipo de coisa, porque também acontece, viu? Eu tenho estado aí em alguns grupos de WhatsApp e, sinceramente, às vezes eu vejo coisas ali, eu quase não participo, mas eu vejo coisas, eu falo, gente, mas isso não pode, esse crente não pode estar compartilhando esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa. É um absurdo isso aqui, entendeu? Ou seja, o pessoal perdeu a noção, errou a mão, agora está todo mundo... Ou seja, Paulo falou, olha, por causa da comida, você não pode destruir a obra de Deus. Que um diz que não pode comer esse tipo de comida, o outro acha que pode. Um acha que não pode comer carne e o outro acha que pode. Tudo bem, mas não destruam a obra de Deus, o reino de Deus, por causa da comida. Mas hoje a gente destrói a vida do irmão, da irmã, por causa de opinião. Onde é que está o evangelho nisso, meus irmãos? Onde é que está Deus nisso? A gente precisa pensar sobre esses desafios, sobre essas coisas. A gente precisa imaginar sobre isso. Eu falei das epidemias aqui, citei a SARS em 2003, foi uma epidemia tecnológica, se a gente parar para pensar. Ela foi biológica, né? Foi fabricada em laboratório, e através de cartas, né? Governantes receberam cartas e foram contaminados com isso aqui. A gripe aviária em 2005 e a gripe suína em 2009. Hoje nós temos a pandemia do coronavírus, né? Então veja, quando eu fiz isso aqui, eu falei que o meio de se propagar era através dos aeroportos. E é verdade, a aglomeração hoje é a forma mais fácil de se propagar. A pandemia está aí para mostrar isso. O avanço científico, que a gente ouvia falar como coisa extremamente impossível, hoje é uma realidade. A conclusão do sequenciamento do projeto Genoma, que começou em 1950, ela se deu 90% em 2001 e 100% em 2003. Vocês lembram quando clonaram aquela ovelha, a Dolly, aquela coisa toda? Então, hoje já é uma realidade. Hoje se fabrica em 3D, né? Em impressora 3D, até órgãos, por exemplo, coração artificial, órgão que dá para se fazer artificialmente, pulmão, etc. Já se faz.
Então, nós estamos vivendo hoje uma revolução nessa área. Quais são os desafios que a igreja tem para enfrentar diante disso? Ser anticientífica? Ser contra a ciência? Nós temos biólogos, jovens se formando em biologia, jovens se formando em medicina. Eu estava numa cidade aqui nas Alterosas, em Minas Gerais, há muitos anos. Eu estava em Araguari. Eu sempre confundo com Araquari, que é lá em Santa Catarina, né? Também já estive. Eu estive lá e uma mocinha me perguntou assim, ela estava no primeiro banco da igreja, dando estudo à tarde. Ela perguntou, ela falou: eu estou fazendo biologia molecular. Eu queria perguntar para o senhor, o STF acabou de aprovar o uso a utilização de células-tronco embrionárias. Naquele tempo tinha acabado de aprovar isso. Ela perguntou, foi em 2013, eu acho, 2014. Se eu utilizar células-tronco embrionárias, se eu trabalhar no laboratório, eu estou matando vidas? E aí? São as questões que estão surgindo, que pastor nenhum imaginou de enfrentar 10, 15, 20, 30 anos. Não tinha isso, não tinha tecnologia para isso. Hoje são os desafios que a igreja tem que enfrentar. Então a igreja, em vez de perder tempo com outras coisas, precisaria fazer seminários para discutir isso. Eu, por exemplo, não respondi nem sim nem não, sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento biológico para discutir. Vamos chamar um irmão que é biólogo aqui, que é servo de Deus, que tem temor de Deus, para ele vir aqui explicar para nós o que é isso. Eu não sei, eu não sou biólogo. Irmão, está entendendo? Eu sei que vida não pode ser, não pode morrer em nenhum momento. Pode matar. Agora, como é que é isso das células-tronco embrionárias? Eu não sei. Então precisaria entender. Eu não entendo. Eu não entendo, né? Porque o que eu sei é que o óvulo fecundado ali é a vida. A partir de um segundo depois é vida. Agora, o que é uma célula-tronco embrionária? É isso? O que é? Então não sei. Falta conhecimento para poder saber. Catástrofes ambientais. Essas catástrofes ambientais trouxeram também desafios. Qual que é o papel da igreja? Né? Nós tivemos o tsunami em 2004, o terremoto no Paquistão em 2005, o ciclone em Mianmar em 2008, o terremoto na China em 2008, o terremoto no Haiti em 2010. O que a gente vê muita gente fazer nesse momento? Em vez de pregar esperança, tem muita gente que aproveita para pregar o juízo mal feito. Porque Jesus falou assim, que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele convenceria o homem do quê? Do pecado. É cronológico. Pecado, eu sou pecador. Da justiça, eu não posso me justificar, Jesus é que pode. E do juízo, se eu aceitar o Jesus e o Evangelho, você salvo. Pecado, justiça e juízo. O que muito crente sem sabedoria faz? Ele começa pregando pelo juízo. Ou seja, ele não faz o trabalho dele e atrapalha o Espírito Santo. Então tem muita gente que diante dessas catástrofes começa: porque Deus está julgando lá, irmão, pelo amor de Deus. Deus for julgar aquilo lá, tem que julgar. Então por que ele não julga outras coisas? Irmão, mas eu não sei. Então se você não sabe, não fala. Não fala que ele está julgando. Entendeu? É mais humilde da nossa parte falar: tem esperança para vocês. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. Porque a catástrofe ambiental muitas vezes não é, pode ser sim, juízo de Deus, mas eu não sei se é, a não ser que Deus me revele. Existem juízos de Deus com catástrofe? Sim, na Bíblia tem. O dilúvio foi um deles. Mas muita catástrofe aí é a ação do próprio homem. Ao não cuidar do meio ambiente, isso retorna. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mudança dos valores morais, aqui é onde mais pega. Aqui é onde mais pega. Em 2001, a Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, naquela época que eu fiz, 16 países tinham implementado a legalização. O conceito de família se dilatou, foi para a homoparentalidade, essa coisa toda, e é uma realidade que a gente está vendo aí. Eu e você, pela palavra de Deus, não concordamos, óbvio. Agora, a minha pergunta é: será que adianta a gente ficar criando situação com esse povo para que isso nunca seja aprovado? Porque um dia vai ser. Vocês podem saber, estou falando hoje aqui, se Jesus não voltar e eu tiver morrido, mas pode saber vocês aqui, um dia vai aprovar isso no Brasil também. Não adianta correr para onde a gente quiser correr. A minha pergunta é: a gente vai continuar pregando contra isso aqui,
Ou se legalizar amanhã, a gente vai dizer, não, agora eu não posso pregar mais. Ué, mas cadê a coragem? Ou a coragem da gente só está quando a lei está a nosso favor? É isso que eu preciso conversar com os irmãos. Que a gente fica querendo caçar confusão com as pessoas lá fora. Não, não pode, fazendo lobby, usando bancada evangélica, sei o quê. Vamos eleger um presidente para proibir isso, tá, de repente muda tudo, porque muda. Política é uma coisa, é uma caixinha de surpresa. De repente vem uma bancada diferente, secularizada, vem um presidente de uma outra cabeça, institui tudo isso. E aí? Ah, agora eu perdi a fé, mas tua fé está nisso? A fé da igreja está nisso, meus irmãos? Esse é o papel da igreja? É esse tipo de militância aí que a gente está vendo? Tem muito político picareta ganhando voto da igreja através desse tipo de conversa. Irmãos, a igreja tem um papel, é ser contra a cultura. Esse é o papel da igreja. A cultura aí fora pode estar do jeito que tiver, aqui dentro tem que ser diferente. Mas o que eu estou vendo hoje é que se não tiver favorável, aí aqui muda também. Não tem a coragem de sustentar os valores que a Bíblia Sagrada coloca. A coragem é só se tiver uma situação favorável. Então por isso tem que todo mundo ficar igual eu penso para eu poder viver minha fé. Irmão, isso está errado. É a minha opinião, tá? Não é a Bíblia está dizendo não, mas a minha opinião é que está errado. É muito... Imagina querer proibir a marcha do mundo, de ser o mundo. O mundo é mundo. Tem o que eu fazer. Eu posso deter hoje, eu posso deter amanhã. Não vou deter tudo. Não tem para onde fugir. A questão é, nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar essa realidade que vai chegar? Sim, pastor. Por favor. Eu estou querendo colocar o seguinte: a contribuição da liderança evangélica, quando se trata de criação de leis, principalmente, se a gente puder ajudar a, vamos dizer, eu sei que ela será aprovada, a frear, ou que isso tarde um pouco mais. Eu acho positivo que a igreja não seja omissa no seu papel, porque ela não poderá ser omissa depois, mas ela tem que também ser, ela não pode ser omissa antes. Então são dois momentos. Como o nosso caso aqui, nós entramos com anteprojeto nas 12 cidades que o nosso ministério está, tentando reverter o plano municipal de educação. Conseguimos num primeiro momento. Agora o Supremo Tribunal, através de Gilmar Mendes, desfez daquilo que nós vencemos aqui, entendeu? Eu penso que não foi uma batalha inútil. Eu não estava trabalhando para o político, eu estava preocupado com os nossos filhos nas escolas. Vamos supor que um dia a coisa vai chegar ao extremo, nós vamos continuar pregando a palavra. Isso aí. Entendeu? É a minha visão. Eu acho que é isso aí, pastor. Preparar o povo assim, vamos continuar. Porque o que está acontecendo? Parece que se mudar, então eu vou parar. Mas vai ser preso. Meu irmão, quanta gente foi preso por causa da fé? Quanta gente foi preso? Então quer dizer, nós estamos vivendo um cristianismo muito fraco. Eu concordo com o pastor Júnior, concordo com ele, inclusive o nosso papel como cidadãos, que não concordamos com esse tipo de coisa, apesar que a gente precisa, dentro da democracia, assegurar que o outro lado também não concorde com a gente. A gente precisa entender isso quando a gente vive em democracia. O outro lado vai fazer a sua política, o seu lobby, nós vamos fazer o nosso. A grande questão é, nós precisamos continuar independentemente do resultado. Se o resultado não nos for favorável, nós continuamos dizendo o que nós pregamos, porque a gente vive à luz do evangelho, não é à luz da cultura. É isso que é o desafio. Os irmãos estão me entendendo? Nós precisamos de entender isso. Então o que o pastor Júnior disse, eu concordo com ele perfeitamente, mas é aquilo que ele falou. Nós vamos continuar com a nossa posição depois. Mas o que eu estou percebendo é uma fragilização a tal ponto de dizer assim, irmão, amanhã você não vai poder pregar contra. Como não vai poder? Ué, mas como assim não vai poder? Não, a lei vai te proibir, mas eu quero saber se você vive nesse aspecto
pela lei do mundo ou se você vive pela lei da palavra. Foi isso que aconteceu no passado. O que os nossos irmãos pagaram com a vida? Porque eles resolveram pregar a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Você tem direito como cidadãos, a igreja tem direito enquanto, né, os seus membros são cidadãos que pagam impostos, que vivem. Todos nós aqui temos direitos. Ninguém está dizendo isso, mas a nossa fé não está nisso. A nossa vida, a nossa morada final não é aqui, meus irmãos. Então nós temos que ostentar os nossos valores independentemente da legislação. Independentemente da legislação. Agora, uma coisa eu aconselho: cuidem-se para não transformar, não é, os nossos direitos em discurso de ódio contra essas pessoas, porque essas pessoas aí precisam de Deus e precisam de Jesus. É de evangelho que esse país está precisando, mas evangelho de verdade. De verdade. Não é simplesmente fundar igrejas, denominações e aumentar o número de membros. Nós precisamos de evangelho. Um novo cenário religioso. Estou no penúltimo aqui. O censo do IBGE de 2010, e o desse, né, o de 2020 não saiu, por causa da pandemia, desenhou um quadro muito diferente e complexo em relação a tudo que a gente já tinha visto antes. O maior grupo religioso hoje, o terceiro maior grupo religioso hoje, depois do catolicismo romano e depois dos pentecostais, são os que eles se dizem sem igreja, se declaram sem igreja. São pessoas que creem em Jesus, creem em Deus, mas não tem igreja. É o chamado desigrejado. Isso aí está crescendo, os irmãos não queiram saber. Por quê? São as perguntas que a igreja tem que fazer aqui dentro. Tem rebeldia? Tem gente que não quer nada com nada? Tem gente descompromissada? Claro que tem. Mas tem gente verdadeira nisso aí, viu, meus irmãos? Desculpa aí, tem gente ferida aí nesse negócio. Porque tem muita igreja aí que não está fazendo o trabalho de Deus, não. Tem muito pastor e muita liderança aí que não está fazendo o que precisa ser feito. Está se valendo do dinheiro, está se valendo do poder e ferindo pessoas. Então tem gente largando, se decepcionando porque não teve a felicidade de ter contato com homens de Deus, com igrejas sérias. Então a gente precisa também entender esse contexto, que é fácil a gente condenar por atacado, mas Deus não faz isso. Deus olha realmente no varejo, é vida a vida, e é o que a gente tem que fazer. Dizer que todo mundo ali que está nesse grupo não presta, não tem compromisso, não tem temor de Deus, é uma coisa arbitrária. Eu já conheci pessoas, eu já vi pessoas sensíveis que foram feridas, e feridas mesmo, com feridas gravíssimas dentro desse sistema. Então a gente precisa se preparar para resgatar essas pessoas. Por último, o último desafio que eu elenquei aqui é a superexposição midiática da igreja. A igreja hoje está super exposta, para bem e para mal. Para bem e para mal. Hoje, o que a gente observa aí é uma superexposição que tem um lado bom e tem um lado muito ruim, né? Porque as questões que antes se tratava dentro de uma reunião, hoje parte lá para a internet, vira caso de YouTube. Os irmãos sabem. E isso aí tem trazido muitos prejuízos para as pessoas, que elas ficam olhando de lá e vendo coisas que elas dizem: ah, mas eu, se for para ser crente ser desse jeito aí, eu não quero não. E aí o que acontece? Avalia o todo pela parte. Aquela parte que se sobressaiu vai servir de exemplo ou de mau exemplo todo. Então temos que ter muito cuidado dentro dessas questões. Meus irmãos, como eu disse para os irmãos, esse material ele é amplo, tem muito para os irmãos pesquisar, porque depois eu vou desdobrando isso aqui, certo? Só que eu não fiz isso nesse momento, por quê? Porque seria cansativo para nós ficarmos aqui trabalhando ponto por ponto detalhadamente sobre esse assunto. Eu penso que a base que nós demos, bíblica, e também a base aqui teórica com esse material, já ajudou os irmãos suficientemente para vocês conseguirem prosseguir e se aprofundar. Quanto aos detalhes maiores, quem quiser se aprofundar, nós temos esse livro, são 420 páginas. Alguém pode pensar assim: ah, mas não é um livro de 100 páginas, meus irmãos, é um livro de 420 páginas. Tem muito material para você pesquisar, para você se aprofundar, inclusive com a permissão aqui da direção, eu vou me dirigir lá para o local da mesa para poder assinar os livros e falar com os irmãos, obedecendo o distanciamento, mas para atendê-los agora, nesse momento final, tá bom?
Pastor Júnior.